As memórias do Instituto Oswaldo Cruz foram criadas em 1907 pelo Decreto 1812, que determinava que os trabalhos provenientes do Instituto de Manguinhos seriam publicados a título de memórias à medida que as experiências se confirmassem. Em 1909 foi publicado o primeiro tomo da revista, contendo artigos com textos em português e francês, inglês ou alemão, já denotando uma preocupação com a divulgação internacional dos seus trabalhos. Neste sentido, Oswaldo Cruz não poupava esforços na qualidade gráfica da revista. Contratou excelentes desenhistas que deram ilustrações de alta fidelidade científica e especial qualidade estética. No segundo fascículo do primeiro tomo, foi publicado o artigo Nova Tripanossomíase Humana, da autoria de Carlos Chagas, com versão em alemão. Esse artigo é, até o presente, um dos mais citados dentre os publicados pelas Memórias. A produção editorial das Memórias ficou, por um tempo, a cargo de seu criador, Oswaldo Cruz, e quando precisava se ausentar, passava a responsabilidade para Adolfo Lutz. Em 1952, no tomo 50, consta que, com esse volume, termina a gestão do Dr. Souza Araújo, que de janeiro de 1941 a março de 1952, editou 15 tomos das Memórias. Em 1963, o redator secretário foi o pesquisador Hermann Lente. A primeira comissão de redação das publicações data de 1965 e era formada pelos pesquisadores José Guilherme Lacorte, Nicanor Botafogo Gonçalves Silva e Estácio de Figueiredo Monteiro, que atuaram até 1967. Em 1968, no tomo 66, o Dr. Botafogo Gonçalves deixa a comissão. De 1969 a 1971, aparecem os nomes dos pesquisadores Gobert Araújo Costa e Roberto Luiz Pimenta de Melo, além do Dr. Lacorte. Entre 74 e 75, deixa a comissão o Dr. Pimenta de Melo e entra o pesquisador Rudolf Barth. Neste período, o Dr. Silvio Celso Gonçalves da Costa foi o responsável pela impressão e divulgação do periódico. Quando houve um momento em que houve um esvaziamento das memórias do Instituto Oswaldo Cruz, e eu assumi o setor de publicação do Instituto, né, em 1971, tentando fazer uma reavaliação e uma renovação dessas atividades. Eu acho que todo mundo sabe que durante muito tempo o Instituto tinha a tendência a fazer livros de revisão que eram publicados aqui pelo Instituto, né, e que eram as memórias, né? Essas memórias, o Travasso publicou várias, né, e eram monografias do Instituto Oswaldo Cruz, que aqui eu tenho todos os exemplares devidamente encadernados. E, além disso, começamos a ter a preocupação de editar livros que fossem livros didáticos para atender uma intensa procura por parte de professores de ciência, de estudantes de faculdade, né, sobre aquelas especialidades que eram feitas aqui. De forma que a entomologia, a eumitologia e a proctologia eram muito solicitados os departamentos, suas seções e laboratórios, para a organização, por exemplo, de semanas de biologia no Auditório do Globo, em vários auditórios do Rio de Janeiro. E havia sempre a seguir uma demanda sobre material para estudar. De forma que uma das publicações, que seria o início, no fundo, da editora da Fiocruz, era uma ideia de editar esses livros, foi a publicação da Entomologia Geral do Dr. Rudolf Barth. Bom, dentro dessa preocupação de renovação do setor de publicação do Instituto Oswaldo Cruz, houve uma preocupação intensa em modernizar as memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Então, nós colhemos projetos de várias pessoas e dos projetos envolvia a mudança da cor da capa das memórias. Então, depois de selecionarmos a cor sépia, cinza e essa azul, foi escolhida pelo Dr. Oswaldo Cruz Filho,
né, com uma cor que seria, então, uma nova fase das memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Porém, nós encontramos uma barreira imensa, que foi a falta de recursos. Nós não tínhamos recursos para fazer as memórias e usei, então, uma estratégia. Eu assumindo esse trabalho, eu assumi uma responsabilidade muito grande de fazer as memórias do Instituto Oswaldo Cruz sem recursos. Isso, então, era um desafio muito grande. E esse desafio foi superado com uma estratégia muito simples. Eu procurei uma gráfica que editava horóscopo aqui perto da favela da Maré e propus que eles fizessem as memórias a um preço de custo assim, muito baixo. E, uma vez fazendo as memórias, ele teria uma carta de credibilidade que seria muito importante para eles passarem a publicar revistas médicas no Rio de Janeiro, das sociedades médicas de dermatologia e outras. E com isso, eles teriam um aumento da sua economia, né? Quer dizer, fariam as memórias como um cartão de visita, publicando com sequência, com rapidez e apresentando para as outras sociedades um cartão de visita muito importante, que era a publicação da revista mais importante da América Latina em ciência e tecnologia. De forma que isso foi feito e o pessoal da gráfica era de uma gentileza e de uma paixão muito grande, porque estavam sentindo que estavam fazendo a edição de uma revista que tinha uma importância internacional. De forma que com isso nós chegamos, durante todo o tempo que eu trabalhei, a realizar um trabalho importante sem recursos. Até que eu fui para a França e deixei um número preparado, que infelizmente não foi publicado, e depois as memórias ficaram 6 anos sem serem publicadas. Então, certamente, os problemas continuaram e as pessoas não acreditaram que o marketing do Instituto, quer dizer, a importância social do Instituto Oswaldo Cruz, poderia remover montanhas. Uma delas é a falta de recursos. A partir de 1980, surge a figura do editor, função que foi exercida pelo pesquisador José Rodrigues Cora, de 1980 a 1985. O Cora pegou as memórias estava abandonada. E ele realmente reativou e incentivou de novo. E o Leônidas pegou, como editor, pegou as memórias nessa situação e botou a memória no outro estágio. Eu já, quando fui editor, já peguei as memórias com uma publicação normal, anual, sem sofrer soluções de continuidade. As memórias já estavam sendo editadas normalmente pelo Instituto Oswaldo Cruz. Nesse mesmo volume, passa a ser listado o Conselho Editorial da revista. De 1985 a 1989, assume o cargo de editor das memórias o pesquisador Leônidas de Melo Dini. Nesse mesmo período, aparecem os editores associados, além do Conselho Editorial. Em março de 1988, é então criada a função de editora administrativa, que passa a ser exercida por Marli de Carvalho Wilcox, que desde 1979 secretariava as memórias. Olha, eu vou falar um pouquinho sobre as memórias, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu comecei a trabalhar na revista em 79, convidada pelo professor Cora. E quando eu assumi, a revista estava parada há 2 anos e meio, mais ou menos, e eu não tinha experiência em editoração. Eu sempre fui secretária executiva numa multinacional e tentei levar a revista adiante. E foi um desafio muito bom, um desafio muito interessante. Eu criei vamos dizer, uma metodologia para que a revista caminhasse, continuando o que já havia. E foi muito gostoso. E isso nós fomos seguindo de 79, 80. Em 84, houve a segunda reunião dos editores científicos, a ABEC, em Ribeirão Preto. E eu fui, representando a memória, e achei uma coisa muito interessante lá que deve ser falada. As revistas científicas, em número de 8, mais ou menos, que recebiam financiamento do CNPq. E eu questionei, numa apresentação que foi feita pelo representante do CNPq, todas as revistas, todos os anos, eram as mesmas revistas que recebiam esse financiamento. E eu questionei lá, e para minha surpresa, naquele ano, quando nós fizemos o pedido de financiamento, nós fomos beneficiados pelo CNPq
E na época, quem era o diretor do Instituto era o Dr. Morel, que também me deu muito apoio. Foi ele que criou a função de editora administrativa das memórias, que eu achava muito importante, porque eu via que o editor científico não tinha tempo para cuidar da burocracia. Então, isso foi caminhando assim muito bem, e tive vários editores, professor Cora, professor Dini, uma pessoa muito meiga, depois doutor Eloy, depois doutor Momen. Em 1989, foi designado editor o pesquisador Eloy de Souza Garcia, que optou por trabalhar com editores associados por área, além do conselho editorial.